curso de pós-graduação Lato Sensu de ensino de filosofia para o ensino médio, disciplina Lógica, Ontologia e Linguagem. Módulo 2, professor Rogério Giovanni. Quero cumprimentar a todos e dizer-lhes que nessas aulas que seguem optei por, através dos tópicos do texto, tecer alguns comentários. Espero que essa metodologia possa cumprir o papel de facilitar o entendimento do conteúdo. Linguagem, significação e experiência. Lógica, linguagem e significação na Idade Moderna. Na modernidade há, inegavelmente, um deslocamento no eixo da reflexão filosófica. Do logos, ou melhor, da linguagem, passa para a razão, isso é, para o pensamento. Assim, a linguagem deixa de ser o locus privilegiado do saber, mas apenas um meio de transmissão de um saber que se constitui de forma pré-linguística. Haverá uma retomada nas antigas atribuições da lógica, agora sob um novo crivo. O ponto de partida não será mais a palavra e a proposição, mas sim as suas contrapartes, digamos, mentais, a saber, a ideia e o juízo e a reflexão sobre a correção da argumentação, que passa a ser pela tematização das peculiaridades desse signo peculiar que é a ideia. Agora apresentarei alguns pontos do texto que considero importantes para a compreensão do conteúdo. Ao longo da história da filosofia moderna, a tradição empirista vai conferir uma fisionomia bastante particular a essa tematização da ideia, deixando um duplo legado para a reflexão contemporânea sobre a linguagem e a lógica. Em primeiro lugar, uma contribuição negativa, uma vez que essa reflexão contemporânea irá se definir no combate a esse primeiro legado, a assimilação da lógica à psicologia. Em segundo lugar, uma contribuição positiva, uma análise lógica com as devidas aspas da experiência, que será retomada com o novo arsenal da lógica matemática no início do século XX. O ensaio sobre o entendimento humano de John Locke irá fixar os grandes traços dessa tradição. No que nos interessa, encontramos ali uma dupla questão: como a linguagem se relaciona com as ideias e como as ideias se relacionam com as coisas. Na sua primeira versão, no chamado Draft A, o ensaio tinha um formato inspirado nos manuais de lógica. Começava-se pelos termos simples, quais são eles e como são obtidos, passava-se às proposições que se podem formar a partir desses termos simples e, finalmente, analisava-se a certeza que se poderia ter acerca de cada um desses tipos de proposições. Ao final do texto, Locke enfrentava possíveis objeções de cunho inatista. Já na segunda versão do ensaio, o draft B, a ordem é invertida e o combate ao inatismo passa ao primeiro plano, ao mesmo tempo em que a estruturação canônica herdada dos manuais de lógica desaparece. O resultado final parece consistir no que se chamaria posteriormente de um ensaio de psicologia descritiva. No entanto, ali, na última seção do ensaio, Locke opõe a moral e a física, que trata das realidades das coisas materiais ou espirituais, portanto, essa física inclui aquilo que viria a ser chamado de psicologia. Uma outra ciência que ele chama de semiótica é a herdeira da vera lógica, com o seu nome convenientemente modificado. Afinal, o termo lógica restringe o estudo a um certo tipo de signo, os signos verbais, ao passo que os signos mais importantes são as ideias. E o novo termo, semiótica, teoria dos signos, abarca tanto os signos verbais quanto esse outro tipo de signo, que são as ideias. São as categorias de ideia, antes que as de palavra, que são relevantes para a boa estruturação de novos raciocínios. A semiótica de Locke, herdeira da antiga lógica. Locke vai enfrentar essas duas questões de forma conjunta, como a linguagem significa as ideias, como as ideias significam as coisas. O quadro geral dessa resposta
será oferecido pela análise das ideias em simples e complexas. As simples são obtidas diretamente da experiência. As complexas envolvem uma atividade do entendimento na sua fabricação. Esse quadro geral de análise será mantido por Berkeley e Hume, embora sob uma interpretação radicalmente diferente. Essas categorias de ideias significam as coisas, cada uma à sua maneira. Parte importante do que Locke tem a nos dizer a esse respeito versa sobre as ideias de substância. Na primeira versão do ensaio, o draft A, Locke partia da recusa de considerar as ideias de substância como correspondentes a termos simples. As substâncias nos são dadas como coleções de ideias logicamente independentes entre si, sem que nos seja dado o princípio que as unifica, de onde resultam duas consequências. A primeira, da desatenção a esse fato surge um duplo perigo. Sua primeira faceta consiste em pretensões injustificadas de um saber real e universal sobre as substâncias. Só posso predicar universalmente: todo ouro é amarelo, se eu tiver incluído a ideia de amarelo na minha definição da ideia complexa de ouro, sem que isso reflita a percepção de uma conexão necessária entre essas ideias simples, ou seja, a certeza das proposições universais sobre substância é meramente verbal, decorre das definições feitas e não da natureza das coisas. Sua segunda faceta consiste no fato de que, por isso mesmo, boa parte das controvérsias versa sobre palavras. Cada um associa à mesma palavra coleções diferentes de ideias simples e, esquecendo que esse termo simples corresponde, na verdade, a uma ideia complexa, toma essa coleção como sendo estabelecida não por ele, mas pela natureza. Em segundo lugar, essa constatação vai conferir ao nome de substâncias uma visão que vai além do material sensível, as ideias que regulam sua aplicação. O nome ouro significa mais que o que pode entrar legitimamente na sua definição. Significa mais que as ideias sensíveis pelas quais eu reconheço algo como ouro. E esse excedente de verificação vai ser qualificado no plano das ideias, como a ideia confusa de substância, que se endereça de maneira cega a algo a que não tenho acesso. Terceira, a tradição empirista e a crítica à teoria da abstração. O alvo central de Berkeley, na sua crítica a Locke, é a concepção segundo a qual as ideias são distintas das próprias coisas, são cópias ou semelhanças de coisas às quais somente temos acesso pela mediação dessas ideias. Se Berkeley mantém o vocabulário lockeano de ideia simples e complexa, ele irá, portanto, subverter radicalmente o próprio sentido desses termos. Num primeiro momento, ele irá, no Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, reduzir as coisas às ideias, para depois tentar reduzir as ideias às coisas. Um dos aspectos mais interessantes desse movimento argumentativo consiste em mostrar como a eliminação da referência à substância como referência cega de nossas ideias complexas em nada atrapalha a constituição das ciências empíricas. Basta descrever como uma regularidade na sequência dos fenômenos, ideias, aquilo que se descrevia como emanando de uma fonte por princípio inacessível, a obscura ideia de substância. Hume irá prolongar essa crítica, radicalizando-a. Em vez de fazer a generalidade da ideia se sustentar numa identidade parcial, separável ou não, entre as ideias particulares, ele arremeterá à noção de semelhança. Não temos mais um traço idêntico presente nas ideias particulares que permite que elas sejam enfeixadas por abstrações ou por consideração parcial, pela ideia geral. Pelo contrário,
esse traço idêntico que cremos reconhecer presente, por exemplo, numa bola branca e numa mesa branca, resulta do fato de que voltamos para os objetos, não prestamos atenção ao feeling de semelhança que a presença desses dois objetos produz em nós. É esse sentimento de semelhança que não está nem num objeto branco, nem no outro, que nós projetamos em ambos como sendo seu elemento comum. Na esteira dessa segunda crítica, vemos nascer o que veio a ser chamado de fluxo do pensamento, por William James. Se não há nenhum elemento que possa ser comum a várias ideias separadas no tempo, o tecido da experiência é constituído de particularidades que, por princípio, não podem retornar. O legado dessa tradição na filosofia contemporânea. Como insinuamos de início, não se deve exagerar a continuidade dessa tradição. O que significa a palavra ideia? O sentido da classificação em ideias simples e complexas é inteiramente diferente em cada um desses autores. E essa diferença no sentido da classificação irá repercutir em resultados diferentes da sua aplicação. Teremos diferentes análises da experiência. No entanto, a manutenção de um mesmo vocabulário básico, assim como a frequente retomada quase literal que o sucessor faz de textos de seu predecessor, favoreceu a sua leitura evolutiva e unitária. O último passo dessa tradição será então a psicologia empírica, associativa, que mantém o vocabulário das ideias simples e complexas. Assim, essa tradição, vista retrospectivamente como pré-história da psicologia empírica, veio dar consistência a uma tese chamada de forma polêmica de psicologismo. Tese que parecia poder se valer de duas evidências. A primeira, se a experiência assumida como trama de ideia é o solo sobre o qual se edifica toda nossa razão e conhecimento, a ciência que a estudar poderá, com justiça, arrogar a si o título de ciência primeira. Ora, a ciência que doravante tem essas ideias como seu objeto é a psicologia. E se a lógica é a disciplina que precede toda e qualquer teoria, será nesse terreno, o da psicologia empírica, que ela deverá se instalar. Segundo, se a lógica deve nos mostrar como pensar corretamente, é certamente na ciência do pensamento que ela se insere de direito. Essa ciência acabava de nascer como psicologia empírica. No século XX, duas tradições diferentes vão romper esse vínculo entre a lógica e a significação e o âmbito subjetivo, já pensado agora como fluxo do pensamento. A fenomenologia e a filosofia analítica, de formas diferentes e conflitantes. Os analíticos nunca deixarão de pensar a fenomenologia como ainda psicologia. Vão procurar restabelecer à lógica um estatuto independente da psicologia e desatar o nó que vinculava significação e vivido subjetivo. O pano de fundo dessa reviravolta encontra-se na reformulação ou na reinvenção da lógica como lógica matemática. Sob esse último aspecto, a tradição analítica tem um ponto de vantagem. Um dos primeiros a sofrer a crítica de psicologismo, bastante ácida por parte de Frege, o pai fundador da tradição analítica, foi justamente Husserl, o pai fundador da fenomenologia. E em segundo lugar, Husserl nunca concederá ao simbolismo na nova lógica o peso que lhe é conferido na tradição analítica. É aqui que a filosofia contemporânea irá retomar, ali no início do século XX, um legado desta feita positivo da tradição empirista, a análise lógica da experiência. É uma análise inteiramente diferente, pois vem munida do aparato formidável da lógica matemática, mas que, curiosamente, traz marcas da análise ainda psicologizante, dos empiristas britânicos.
De fato, a tese fenomenalista, a tese de que todo nosso discurso poderia ser reconduzido a construções lógicas a partir dos fenômenos, o que os empiristas britânicos chamavam ideias, recebia larga aceitação nos meios científicos e filosóficos. Encontramos-la sob formulações por vezes fortemente distintas em Ernst Mach, em alguns textos de Husserl, no chamado período fenomenológico, de Wittgenstein, no Carnap da construção lógica do mundo, em Nicode. É aqui notável o sucesso que obteve, sem os devidos créditos, a análise de Berkeley, no espaço euclidiano em que nos movemos, que faz dele uma construção a partir de dados visuais e tácteis. Encontramos essa ideia, obviamente, fortemente modificada e de graus variados em autores como Poincaré, alguns textos de Wittgenstein. Apreender um conceito é fundamental. Aprender uma relação funcional que permanece idêntica, por mais que variem os termos relacionados. Desnecessário é dizer que, na tradição analítica, é exatamente a ideia de relação funcional que irá comandar a análise do conceito, já que a ideia de função é a peça-chave da nova lógica. É isso. Até a próxima, pessoal.